Olá, estamos de volta então ao estudo da reforma da Previdência. Nós vamos ver agora o regime de previdência complementar e as alterações. Não foram muitas, tá? Foi a que menos sofreu a alteração, principalmente porque a capitalização ela não foi aceita, né, pelo Congresso Nacional. Então vamos ver como é que ficou essa parte de previdência complementar. Corta aqui para a tela. Bom, nós já sabemos, né? Tem regime próprio de previdência social dos servidores, tem regime geral de previdência social, basicamente da iniciativa privada, e temos o regime complementar. Sobre o regime complementar, vamos chamar de previdência complementar, cujo marco é 1977, basicamente ela sempre foi privada. E no âmbito privado, nós tínhamos a previdência complementar aberta, que é para qualquer pessoa, e a previdência complementar privada fechada. Essa previdência complementar fechada, ela exigia um vínculo, tá, para ser fechada. Esse vínculo podia ser um vínculo empregatício, ou seja, as pessoas que trabalhavam para determinada empresa teriam acesso ao fundo de pensão, ou um vínculo associativo, tipo, os advogados da OAB do Rio têm lá a previdência complementar fechada. Esse era o modelo. Aí surgiu o de natureza privada. Essa previdência complementar de natureza privada, ela era voltada para os servidores públicos, tá? Esses servidores públicos eram tratados ali, ó, artigo 40 da Constituição, parágrafos 14, 15 e 16 da Constituição de 88. O que dizia a Constituição? Corta para mim. A União, os estados, DF e municípios podem adotar o teto do INSS, mas para tanto devem instituir a previdência complementar de natureza pública. Essa previdência complementar deve adotar o modelo de contribuição definida e os servidores antigos até podem aderir a essa nova sistemática, mediante prévia e expressa opção. Beleza? Bom, com isso, a União criou a sua previdência complementar e aí os servidores que ingressaram no serviço público a partir de 2013 já se submeteram ao novo teto do INSS, mas com a possibilidade de aderir à previdência complementar. Os antigos, que ainda estavam submetidos ao antigo teto de ministro do STF, eles teriam a opção. Poucos, né, aderiram a essa nova sistemática. Bom, esse formato sofre algumas alterações com a reforma da Previdência que nós veremos na sequência. Só que antes, vamos ver o que mudou no artigo 202 da Constituição, que é o dispositivo que basicamente trata da Previdência complementar privada. Vamos lá então? Corta aqui para a tela. Repara o seguinte, né? Quando tem modificação, eu coloco um detalhe em vermelho. Aqui, como não tem detalhe nenhum em vermelho, porque continua sendo como sempre foi. Ou seja, a previdência complementar, tá? É sinônimo, se eu digo que é previdência privada, você já deduz que é previdência complementar, é sempre um sistema autônomo e sempre um sistema facultativo. Vamos começar pela segunda característica. É para quem quiser. Ninguém obriga ninguém a aderir a uma previdência complementar. Então é para quem quiser. E essa autonomia? Bom, essa autonomia se manifesta de duas formas. Eu não preciso estar vinculado a um regime oficial de previdência para ter previdência complementar. Portanto, posso fazer uma previdência privada para o meu filho, que tem 10 anos de idade, que ele tem autonomia em relação ao regime próprio, e essa autonomia também se manifesta em relação ao contrato de trabalho, de modo que, se eu estou lá no Banco do Brasil, vinculado à Previ, tá? Estou pagando. Se por acaso eu pedir demissão,
do Banco do Brasil, eu posso continuar vinculado à Previ, posso continuar pagando, porque tem autonomia em relação ao contrato de trabalho. Mas de acordo com o artigo 202 da Constituição, o regime de previdência privada de caráter complementar e organizado de forma autônoma, não esquece essa característica, em relação ao regime geral de previdência social, será facultativo, é a segunda característica, você tem que guardar isso. Ele é baseado na constituição de reservas que garantam um benefício contratado e regulado por lei complementar. Quando eu falo de previdência privada, é regime de capitalização. O que isso significa? Significa o seguinte: você aderiu à previdência complementar, você paga a sua contribuição, ela vai para a sua conta vinculada. E teu amigo tem a conta dele. Ele também tem uma continha vinculada, onde ele deposita as suas contribuições. E isso aqui vai crescendo, né? Quando tiver dinheiro bastante aqui dentro, ele passa para o lado de cá. E aí dessa conta sai o dinheiro para pagar o seu benefício. Tá? Você não paga para ninguém, você é egoísta, paga só para você. Ah, professor, e se esse cara aí morrer? Quem é que vai pagar a pensão? Bom, aí ele tem que fazer um seguro de vida, junto com a capitalização. Esse aqui também faz um seguro de vida. Esse seguro de vida é justamente para pagar os benefícios não programados. Pensão por morte, aposentadoria por invalidez. Na verdade, é tudo feito no mesmo contrato. Tá? Ele paga uma contribuição só, mas lá já está embutido uma parte para sua conta vinculada, a sua capitalização, e outra parte para segurar as situações não previsíveis, como morte ou invalidez. Tranquilo? Ótimo. Já no sistema que a gente está acostumado, né, é todo mundo pagando, tá, e todo mundo recebendo, tudo do mesmo lugar. Qual a diferença? A diferença é que este sistema aqui, se não tiver roubalheira, claro, ele não gera déficit. Porque tu recebe o que tu pagou. E para as situações imprevisíveis tem lá o seguro de vida. Agora, no regime geral, no regime próprio, pagando ou não o suficiente, você teria direito de receber o benefício. Bom, se o dinheiro que você pagou não é suficiente, quem é que está bancando isso? Pergunto para você, tá? Olha aqui para mim. No regime geral, no regime próprio, né? Se você está lá com 3 contribuições, aí morre, sua família vai receber pensão. Se você não pagou pela pensão, quem vai pagar essa conta? Obviamente a sociedade, por meio da solidariedade. É bom? Claro, para quem está recebendo o benefício é ótimo. Para quem está pagando, ele fica tomando conhecimento de que cada vez ele tem que pagar mais, né? Porque tem muita gente passando para o lado de lá e pouca gente ingressando para pagar. São os motivos que eles deram para a reforma da Previdência. Beleza? Vamos continuar. Corta aqui para a tela. Bom, aí tem umas regrinhas específicas, né? Ele fala que lei complementar, tá, assegurará, ele coloca no futuro. Mas, como essa regra aqui é muito antiga, já tem. É Lei Complementar 108 e Lei Complementar 109, né? Ambas de 2001. Elas já tratam da Previdência Complementar privada. Lei Complementar de que trata este artigo assegurará ao participante de planos de benefícios de entidades de previdência privada pleno acesso às informações. Então, outra característica da Previdência Complementar. Autonomia, é facultativo e tem transparência, porque tem que permitir o pleno acesso às informações. Também não mudou nada, sempre foi assim. O mesmo posso dizer dos parágrafos 2º e 3º do artigo 202. A reforma não mexeu neles. Parágrafo 2º. As contribuições do empregador, os benefícios e as condições contratuais previstas nos estatutos, regulamentos e planos de benefícios das entidades de previdência privada, não integram o contrato de trabalho dos participantes. Por quê? Porque uma das características da Previdência Complementar é sua autonomia em relação aos regimes oficiais e também em relação ao contrato de trabalho. Uma coisa não pode misturar com a outra. Uma coisa é relação trabalhista, outra é a relação previdenciária. Agora, o que eles gostam de perguntar em prova? Isso daqui, ó. Cai demais em prova. É o seguinte:
Nós não estamos falando de previdência privada? Ótimo. Se é privado, eu não posso pensar em dinheiro público. Porque se eu começo a colocar muito dinheiro público na privada, deixa de ser privada e passa a ser público. Concordam? Então, governo não dá dinheiro para a previdência privada, com uma exceção. Quando ele é o patrocinador do plano de benefício. Quando ele, empregador, resolve instituir a previdência complementar, ele também paga, junto com o trabalhador. A posição dele, neste caso, é de patrocinador. Então, como patrocinador, ele pode dar dinheiro para a previdência privada. Todavia, a sua contribuição como patrocinador não pode ser maior que a do trabalhador. O motivo é o mesmo. Se o governo dá mais dinheiro que o próprio beneficiário, não é mais privado, passa a ser público. Tranquilo? Agora, como é que a Constituição diz isso? Corta para cá. É vedado o aporte de recursos à entidade de previdência privada pela União, estados, DF, municípios, suas autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista e outras entidades públicas. Não pode dar dinheiro para a previdência privada, salvo na condição de patrocinador. Nessa situação de patrocinador, em nenhuma hipótese, sua contribuição pode ser maior que a do segurado. Motivo? Porque é privado. Se o governo dá mais dinheiro que o beneficiário, passaria a ser público. Todos concordam? Ótimo! Isso aqui cai demais em prova. De cada 10 perguntas, 7 é sobre a possibilidade do governo dar dinheiro para a previdência privada. Não caiam nessa. E agora, algumas novidades, tá, da reforma da Previdência relacionado à Previdência Complementar. Quais novidades? Quase nenhuma. Aqui não tem praticamente nenhuma novidade. Né? Ele se refere ainda à Lei Complementar. Ela vai disciplinar a relação entre a União, Estado, DF ou municípios, inclusive suas autarquias, fundações, sociedade de economia mista e empresas controladas direto ou indiretamente, enquanto patrocinadores de planos de benefícios previdenciários e as entidades de previdência complementar. A Lei Complementar 108 de 2001 já faz isso há muito tempo. Parágrafo 5º. A Lei Complementar, de que trata o parágrafo 4º, aplicar-se-á no que couber às empresas privadas, permissionárias ou concessionárias de prestação de serviços públicos, quando patrocinadoras de planos de benefícios em entidade de previdência complementar. Também não mudou nada, já era assim. E a última alteração, Lei Complementar estabelecerá os requisitos para designação dos membros das diretorias das entidades fechadas de previdência complementar, instituídas pelos patrocinadores, de que trata o parágrafo 4º, e disciplinará a inserção dos participantes nos colegiados e instâncias de decisão em que seus interesses sejam objeto de discussão e deliberação. Basicamente, isso já é assim, já é tratado na Lei Complementar 108 e 109, apesar de serem novidades da reforma da Previdência, não acrescentou nada de novo. Mudanças é na previdência complementar de natureza pública, aquela do servidor, aquela que é tratada no artigo 40 da Constituição. Bom, sobre a previdência de natureza pública, o artigo 40 da Constituição e seus parágrafos 14, 15 e 16, eles vão disciplinar como é que funciona a previdência complementar do servidor. Repare que mudanças ocorreram apenas no parágrafo 15 e no 14. O 16 continua sendo como sempre foi. Então vamos lá, corta para cá. Como é que era antes? Quem entrou no Serviço Público Federal após 2013, não importa o salário. O teto da aposentadoria é o teto do regime geral de previdência social. Estados e municípios. Bom, aqueles que criaram a previdência complementar, a mesma coisa, só que aí o prazo é diferente. Quem entrou no Estado após a criação da previdência complementar, aí o seu teto seria teto de aposentadoria, seria o do regime geral de previdência social. Só que tinha um detalhe. Não era obrigatório o Estado, DF, o município criar. Cada um criaria se quisesse. Isso mudou. Acompanha comigo aqui na tela. Olha como fica a redação do parágrafo 14. A União, os Estados, o DF e os municípios instituirão
Antes o que era uma faculdade, agora passa a ser uma obrigação, uma determinação. Então vai acabar para todos os funcionalismo público essa história de se aposentar pelo teto de ministro do STF ou subteto de estados e municípios. Então todo mundo vai se submeter ao teto do INSS. Como é que vai ser criada a Previdência Complementar? Por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo, regime de previdência complementar para servidores públicos, ocupantes de cargo efetivo, que ingressem, né, após essa criação, e aí vamos ter que observar o limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social para o valor das aposentadorias e das pensões. Aonde? No serviço público. Ele ressalvou o 16, salvo para os servidores antigos que já estavam no serviço público. Então a grande mudança do parágrafo 14 é essa. Antes os estados, DF e municípios poderiam criar a previdência complementar, se lhes aprovesse. Para que isso acontecesse, tinha que adotar o teto do INSS, agora passa a ser uma obrigação. E o 15, né, diz que o regime de previdência complementar oferecerá plano de benefícios somente na modalidade contribuição definida, já era assim. Observará o disposto no 212, que são as regras da Previdência Complementar privada, e será efetivado por intermédio de entidade fechada ou aberta. Isso aqui é uma novidade. Antes, dizia que era só fechada. Então, a reforma da Previdência veio e falou, pode ser fechada ou aberta. A possibilidade, em tese, ela existe. E o 16, como sempre foi, somente mediante sua prévia e expressa opção, o disposto nos parágrafos 14 e 15 poderá ser aplicado ao servidor que tiver ingressado no serviço público. Então ficou assim. A União, né? Quem entrou antes de 2013, o teto é de ministro do Supremo Tribunal Federal. Quem entrou após 2013 já é o teto do INSS. Estados, municípios e DF. É só você ver o ano que criaram a Previdência Complementar para saber até quando eu aplico esse teto aqui, ou o subteto de Estado, DF e município. Tá? Aí pode ser 2014, 2015, 2016, 2017. Uma coisa é certa, todo mundo agora vai ter que se submeter ao teto do INSS. Todo mundo que eu digo, os novos concursados. Tá? Então, quando você fizer o concurso, você tem que ver, ó, meu estado, meu município já criou a Previdência Complementar e então eu já me submeto ao teto do INSS para efeito de aposentadoria e pensão. Beleza? Bom, muita gente ficou com medo, né? Pô, fechado ou aberta, né? Aberta é meio complicado, porque aberta é coisa de banco, fechado é fundo de pensão, tudo bem, mas aberto são os bancos que oferecem. Isso gerou tanto medo, né? Que criaram uma disposição transitória no âmbito da Emenda Constitucional 103 de 2019, está aqui no artigo 33, que diz basicamente o seguinte: até que seja disciplinada a relação entre a União, os estados, o DF, os municípios e entidades abertas de previdência complementar, na forma do disposto nos parágrafos 4º e 5º do 202, somente entidades fechadas de previdência complementar estão autorizadas a administrar planos de benefícios patrocinados pela União, estados, DF ou municípios, inclusive suas autarquias, fundações, sociedade de economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente. Então, corta para mim. Bom, em tese, é possível que as entidades sejam abertas ou fechadas, isso para administrar os planos de benefícios dos servidores públicos, mas por enquanto, até que uma nova lei complementar trate desse assunto, vamos ficar só com a Previdência fechada. Beleza? Ok, então aqui a gente encerra a parte de reforma da Previdência, tá, da Emenda 103, e daqui para frente o nosso curso, então, vai adaptar as legislações infraconstitucionais a todas essas mudanças. Então, aquilo que eu falei um pouco rápido, não se preocupe, nós vamos aprofundar quando efetivamente formos estudar a 8.213 e a Lei 8.212. Beleza? Fico por aqui, até a próxima.